O último desejo dele não foi perdão, nem liberdade. Foi ver seu cachorro pela última vez. Enquanto todos esperavam um pedido comum, ele surpreendeu o país com um gesto que revelou algo mais forte do que a culpa: a lealdade. O que aconteceu depois, ninguém estava preparado para ver. Então, prepara piovos, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. O sol nascia tímido por trás das grades enferrujadas da Penitenciária Estadual do Norte. Do lado de fora, encostado ao portão principal, um cachorro caramelo de pelos ralos e olhos fundos se espreguiçava como quem esperava algo. O chão de terra batida ao redor dele já estava marcado com suas voltas, idas e vindas diárias. Um guarda mais novo de plantão olhou pela fresta da guarita e comentou com um colega mais velho: "Esse bicho aí vem todo dia sem falhar." O outro respondeu com a voz grave: "É o cachorro do João Carpina." Lá dentro, atrás de muros altos e corações mais duros ainda, João encarava o teto da cela como se procurasse respostas nos rachados do concreto. Já fazia tempo que parara de contar os dias. O tempo tinha perdido nome ali dentro. As paredes úmidas abafavam qualquer esperança, mas naquele dia, algo parecia diferente. Ele fechou os olhos e viu o focinho molhado de trovão se encostando no seu joelho, como fazia quando chegava em casa com cheiro de rua. Era uma lembrança viva, tão nítida que parecia real. Enquanto os outros detentos gritavam, jogavam cartas ou só deixavam a vida passar, João estava quieto. Tinha recebido uma carta pela manhã. Não era da mãe nem do defensor. Era um aviso. O fim estava marcado. Aquilo que todos sabiam que chegaria, agora tinha dia, hora, tudo. Mas não foi o medo que o paralisou. Foi a certeza de que a única coisa que ainda fazia sentido precisava acontecer antes de tudo acabar. Do lado de fora, trovão farejou o ar. Levantou-se, foi até o portão e deitou de novo. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem para onde ia à noite. Mas todo mundo ali já tinha aprendido a respeitar a presença daquele cachorro. Alguns diziam que era milagre, outros que era só instinto. Mas quem prestasse atenção no jeito como ele olhava para dentro da cadeia, entenderia. Era mais do que isso. Era saudade. A periferia onde tudo começou parecia um mundo distante agora. As vielas, os muros pichados, o barulho das motos cortando o silêncio das madrugadas. João veio dali, forjado na falta, na pressa e na luta. Mas mesmo ali, entre tanta dureza, houve ternura. Foi no dia em que salvou o trovão de um saco jogado no córrego que sua vida mudou. A amizade com aquele animal preencheu um vazio que ninguém mais percebeu que ele tinha. Naquela manhã, antes que a rotina da prisão começasse, João tirou um pedaço de papel velho do bolso. Nele, rabiscou com dificuldade: "Quero ver meu cachorro. É meu último desejo." Dobrou com cuidado e entregou ao agente sem dizer mais nada. O homem leu, arqueou as sobrancelhas e não riu. Apenas engoliu seco e saiu andando. Às vezes, um pedido simples carrega o peso de uma vida inteira. No refeitório abafado da prisão, o barulho de talheres batendo em bandejas metálicas se misturava a conversas jogadas ao vento. Um detento mais velho, conhecido como Seu Agenor, puxou papo com João enquanto mexia a comida com desprezo. É curioso, né? A gente vive cercado de gente, mas no fim, quem fica é bicho. A frase, dita quase sem intenção, grudou na mente de João como espinho. Ele respondeu com um meio sorriso, olhando para o nada: "Gente abandona, bicho não." O comentário ficou no ar, como fumaça que ninguém tenta dissipar. João não respondeu mais nada, mas ali, sem perceber, ouviu a sentença mais verdadeira da sua vida. Porque era disso que se tratava tudo aquilo: da ausência de gente, da presença do cachorro,
da amizade com o animal que sobreviveu ao tempo e à lama da vida. O silêncio de Trovão sempre falou mais que qualquer sermão de padre ou juiz. E agora, quando tudo se calava ao redor, era a presença dele que João mais queria ouvir de novo. Na cela, à noite, Carpina releu mentalmente a frase de Agenor dezenas de vezes. Aquela era a essência do que ele tentava explicar, mas nunca soube dizer. Por que o cachorro? Por que não a mãe, o irmão ou o advogado? Porque o cachorro nunca cobrou, nunca julgou, nunca virou o rosto. Quando todos o apontaram na rua, quando saiu nos jornais, quando ninguém mais atendeu o telefone, Trovão continuou ali, sentado na porta, esperando. Enquanto isso, o pedido seguia seu caminho por mãos burocráticas e olhares indiferentes. O diretor do presídio olhou a carta com desdém. O último desejo é comida boa. Cigarro, um rádio, cachorro? Murmurou. Mas um estagiário de psicologia ali presente não conseguiu conter a inquietação. Doutor, talvez isso diga mais sobre ele do que qualquer laudo. O diretor não respondeu, mas o olhar dizia que aquele pedido simples era mais difícil de ignorar do que parecia. Lá fora, no muro rachado que separava o mundo dos homens livres do mundo dos esquecidos, Trovão se aninhava novamente. Com o focinho colado na pata, sonhava com vozes que só ele escutava. Certa vez, uma criança perguntou para a mãe: "Por que esse cachorro dorme aqui todo dia?" E a resposta veio como poesia crua: "Porque ali dentro tem alguém que ainda ama ele." O menino não entendeu, mas Trovão sim. João, deitado em sua cama de concreto, apertava contra o peito a coleira velha que o carcereiro havia deixado com ele. Era a única lembrança física de Trovão e bastava para preencher as noites vazias. A vida toda disseram que eu não valia nada, mas esse bicho, ele me via como gente. Era nisso que ele se agarrava. E era por isso que, mesmo diante da morte, seu último desejo não era fugir, nem esquecer. Era lembrar. Era amar. Antes de tudo desandar, João vivia num barraco improvisado entre vielas apertadas e postes tortos. Trabalhava de pedreiro quando surgia serviço, mas a maioria dos dias era preenchida por tentativas de sobreviver. Trovão estava sempre com ele. Acompanhava até a obra, esperava em silêncio nos cantos, dividia o pão seco no fim do expediente. As crianças da rua o adoravam, diziam que ele parecia sorrir. Mas a vizinhança não confiava em João. "Tem o olho carregado demais", diziam. Naquele tempo, a amizade com o cachorro era o único fio que o mantinha longe da beira do abismo. Quando o dinheiro sumia, quando os amigos sumiam, quando até o espelho parecia acusá-lo, Trovão estava lá. O cachorro via tudo, sentia tudo. E mesmo assim, não ia embora. Era como se dissesse: "Eu sei que você não é só isso." Aquela era a única certeza que João ainda podia carregar com dignidade. A vida começou a apertar de verdade quando ele foi envolvido numa briga de gangue. Não queria se meter, mas quando viu o menino da esquina sangrando, foi o primeiro a correr. E foi o primeiro a ser apontado também. A polícia não fez perguntas, só levou. Trovão tentou seguir o camburão, latindo, pulando, até ser contido por um dos vizinhos. A partir dali, a história de João ficou trancada entre grades. Mas a de Trovão continuou do lado de fora, fiel. Dentro da prisão, João demorou a aceitar que a vida como conhecia tinha acabado. Os primeiros meses foram raivosos. Depois, veio o silêncio. E só então a lembrança constante do cachorro foi se tornando sua companhia imaginária. Cada dia, cada refeição, cada conversa solitária incluía Trovão de alguma forma. Ele sonhava com o barulho das patinhas no piso, com o jeito que o animal se encostava na sua perna, como quem dizia: "Calma, tô aqui."
Aos poucos, até os carcereiros foram se acostumando com o jeito calado de João. Sabiam que ele não causava problema, que passava os dias desenhando coisas no chão ou olhando para a janela que não dava vista para nada. Mas o que poucos sabiam era que nas visitas de advogados ou psicólogos, ele nunca perguntava por processo ou pena. Perguntava pelo cachorro, sempre. Será que ele ainda me espera? E aquilo dizia mais do que qualquer prontuário. Do lado de fora, Trovão se tornou figura constante na frente do presídio. Moradores da região começaram a deixá-lo comida, um pano para deitar. Um taxista chegou a dizer que, se tivesse um cachorro assim, nunca se sentiria sozinho. Mas ninguém entendia por que ele esperava tanto. E ninguém tinha coragem de afugentá-lo. Porque, no fundo, todos sentiam que ali havia algo diferente. Algo que só o tempo explicaria. Foi numa manhã abafada de terça-feira que a notícia chegou, fria como o ferro das grades. Um agente penitenciário entrou na cela de João com um semblante duro e entregou o envelope lacrado. É oficial. A data foi marcada. Carpina não reagiu de imediato, apenas ficou olhando o papel como quem encara o inevitável. Os outros detentos, curiosos, logo entenderam. O tempo dele tinha acabado. E com isso, o mundo dele começou a se encolher. João leu e releu o documento. Não havia erro. Não havia recurso. Era fim de linha. A primeira reação foi o silêncio, depois uma lágrima solitária. Mas então, como se algo antigo despertasse dentro dele, levantou devagar, caminhou até o canto da cela, onde escondia um papel amassado. Era um pedido que já havia escrito antes, mas nunca entregado. Pegou o lápis e completou a frase. Meu último desejo é ver meu cachorro, o Trovão. Enquanto isso, do lado de fora, Trovão apareceu novamente no portão da penitenciária. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ele não apenas se deitou, ele choramingou. Baixo, quase imperceptível. Era como se sentisse, com aquele faro que só os animais têm, que algo estava prestes a mudar. Um dos guardas, ao ouvir o som, comentou com um colega. Esse bicho pressente tudo, rapaz. Parece que entende mais que a gente. O papel de João percorreu corredores, mesas e olhares indiferentes. A burocracia do sistema não sabia o que fazer com aquele tipo de pedido. Alguns debocharam, outros ignoraram. Mas um carcereiro antigo, seu Romeu, leu a carta em silêncio, respirou fundo e levou até a direção. Ele nunca pediu nada, nunca causou problema, vai morrer mesmo e só quer ver o cachorro. O diretor arqueou as sobrancelhas. E a imprensa, Romeu? A imprensa que vai contar essa história. Talvez alguém aprenda alguma coisa com ela. Enquanto a decisão era discutida nos bastidores, João continuava firme. Não pediu conforto, não pediu consolo. Apenas esperava. No fundo, sabia que não havia lógica no que pedia, mas também sabia que se não fizesse isso, morreria incompleto. Se eu tiver que ir, quero ir com o cheiro dele na roupa, disse certa vez a Agenor. E pela primeira vez, o velho detento não respondeu com ironia. Apenas assentiu com um olhar pesado. Do lado de fora, naquela mesma tarde, uma assistente social que acompanhava casos difíceis decidiu intervir. Leu a solicitação e, tocada pelo absurdo do real, ligou para uma ONG de animais. Explicou tudo, com voz trêmula. E foi ali que a fagulha acendeu. Um grupo se mobilizou, pressionou, apareceu na frente do presídio com coleira, fotos, documentos. Eles queriam ajudar a realizar aquele último desejo. Porque, afinal, não era só sobre um cachorro, era sobre humanidade. Nos dias seguintes, João se recolheu em silêncio. Não por medo da morte, essa já morava nele fazia tempo, mas pela incerteza de que seu último desejo fosse atendido. Sentado no canto da cela, ele alisava a coleira velha de Trovão como se rezasse com ela.
Às vezes cochilava murmurando o nome do cachorro. Se ele vier, tá tudo certo. Se não, já fui embora faz tempo mesmo. Do outro lado dos muros, a movimentação crescia. A ONG de proteção animal, sensibilizada pela história, começou uma pequena campanha na internet. Ele só quer ver o cachorro. A frase viralizou em grupos locais, gerando comoção. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de João passaram a torcer pelo reencontro. Mas nem todos apoiavam. Criminoso não merece mimo, dizia um comentário. E isso chegou aos ouvidos da diretoria, reacendendo o impasse. Seu Romeu, o carcereiro veterano, chamou João para conversar. Sentou ao lado dele, sem uniforme, como se fosse só mais um homem. Se eles não deixarem, você quer escrever uma carta para o cachorro? Talvez botar um pano com seu cheiro? João balançou a cabeça negativamente. Não é isso. Não quero que ele me veja morto. Quero que ele me veja vivo, nem que seja por 1 minuto. E nessa hora, Romeu entendeu que não era só um capricho. Era dignidade. A assistente social voltou à penitenciária com uma ideia arriscada: organizar uma visita excepcional, no pátio isolado, com vigilância total e tempo limitado. O diretor hesitou, mas o juiz responsável pelo caso, ao ser procurado, também se sensibilizou. Afinal, o homem já estava condenado. Qual mal poderia haver em realizar um pedido simples de despedida? Depois de muita papelada e algumas reuniões à porta fechada, a autorização saiu. Quando João soube, não comemorou. Apenas respirou fundo e disse: "Agora posso esperar." Os colegas de cela o olhavam com respeito. Até os mais durões sentiam que algo diferente rondava aquele homem. Era como se naquela prisão de pedras e ferrugem, a ternura tivesse encontrado uma brecha para entrar. "Você vai sair por cima, Carpina", disse Agenor, "nem que seja só por um dia." E João respondeu com um olhar molhado e calado. Lá fora, Trovão apareceu no portão exatamente no horário combinado. Não sabiam como ele soube. Ninguém o chamou, ninguém o trouxe. Mas ele estava lá, de pé, firme, esperando. Como se o mundo todo tivesse entrado em sintonia para que aquela cena acontecesse. E João, do lado de dentro, segurava a coleira entre os dedos, tentando controlar a ansiedade. Era hora de se preparar. Não para morrer, mas para viver, por um instante, tudo o que ainda restava dele. O portão interno se abriu com um rangido seco, e João foi conduzido ao pátio isolado da penitenciária. O sol estava forte, mas ele não sentia o calor, só o peso do que viria. Usava uma camisa limpa, dobrada nas mangas, e levava consigo a coleira de couro envelhecida. A cada passo, sentia o chão duro como se fosse uma contagem regressiva. Ao fundo, via o portão de ferro externo se abrindo devagar. Trovão entrou com um focinho erguido, farejando o ar como se soubesse exatamente onde estava. Ele caminhava com um misto de urgência e cuidado, como se o coração empurrasse cada passo. Quando avistou João, parou. Por 2 segundos, os dois se olharam em silêncio. Depois, o cachorro correu, e João caiu de joelhos, abrindo os braços como quem tenta segurar o tempo com as mãos. O impacto foi forte. Não no corpo, no peito. Trovão pulou sobre ele, lambendo seu rosto, choramingando, rodando ao redor. João ria e chorava ao mesmo tempo, os olhos lavados de saudade. "Você veio, parceiro. Eu sabia", sussurrou. A cena emocionou até os mais duros presentes. Um silêncio reverente tomou conta dos vigilantes, como se todos entendessem que aquilo era sagrado. Aquela não era apenas uma visita. Era um retorno, um reencontro entre 2 almas que nunca se abandonaram. João afagava o pelo do cachorro com dedos trêmulos, sentindo o cheiro que havia guardado na memória por tantos anos. "Você tá mais velho, hein? Mas continua, meu trovão." O cão deitou com a cabeça em seu colo,
como fazia quando era só um filhote e a vida era mais leve. O tempo foi passando e ninguém teve coragem de interromper. Até que Romeu se aproximou e sussurrou: "Temos mais 15 minutos." João assentiu. Aproveitou cada segundo. Conversou com Trovão como se ele entendesse cada palavra, e talvez entendesse. Falou sobre o que viveram, sobre o que ele se tornou. Pediu desculpas e agradeceu. Você foi o único que ficou, e isso vale mais que qualquer absolvição. Quando o sinal tocou, Trovão foi levado, mas relutou. Olhava para trás, os olhos marejados, resistindo aos puxões suaves da coleira. João permaneceu parado, em silêncio, até o cachorro desaparecer do campo de visão. Depois, fechou os olhos. Algo dentro dele se aquietou. A jornada agora era outra. Não havia mais pressa, nem raiva, nem dívida com o mundo. Ele tinha sido visto, amado, perdoado por quem mais importava. Dias depois do reencontro, João caminhava diferente pelos corredores da prisão. Os ombros ainda curvados pelo tempo, mas com um tipo de paz que ninguém ali entendia. Os outros detentos comentavam, uns com respeito, outros com estranheza. "Parece outro homem", dizia um. "Dá até vontade de acreditar em alguma coisa", murmurava outro. O que ninguém via era o que crescia dentro dele. Não era esperança, era reconciliação. A assistente social que ajudou na liberação da visita, Clara, voltou ao presídio para entregar pessoalmente um envelope. Trazia fotos do encontro, tiradas discretamente por um dos voluntários. Ao ver as imagens, João levou as mãos ao rosto e chorou baixinho. Clara, comovida, sentou-se ao seu lado. Ele foi embora calmo. "Ainda fica lá fora, viu? Anda por ali como se estivesse te protegendo." Aquilo tocou fundo. João apertou as fotos contra o peito e disse: "Ele já me protegeu a vida toda." A partir daquele dia, Clara começou a visitar João com mais frequência. Não apenas como parte do protocolo, mas por vontade. Sentia que ali havia algo que ela também precisava entender. Ele contava histórias da infância, da rua, dos trabalhos, das feridas. Aos poucos, entre uma lembrança e outra, surgiu algo parecido com afeto. Não romântico, mas profundo, honesto, raro. Uma conexão entre dois mundos quebrados tentando se entender. "Você já teve alguém que nunca te cobrou nada?" João perguntou numa dessas conversas. Clara demorou para responder. "Não, mas acho que queria." E ali, naquele espaço sem janelas, uma amizade improvável nasceu. Ela começou a escrever cartas para ele, mesmo visitando pessoalmente. Ele respondia com poesias, rabiscos, trechos de memória. A prisão endurecia o corpo, mas amolecia os silêncios. E neles, brotava algo novo. Lá fora, a repercussão do caso começou a ganhar manchetes menores, notas em jornais locais. "Último desejo de condenado emociona a internet." Comentários variavam entre empatia e julgamento, mas a história seguiu ecoando. Voluntários passaram a cuidar de Trovão, que dormia todas as noites encostado no portão, como se esperasse outra visita. E ali, naquela presença constante, a cidade também começou a se humanizar, um pouco ao menos. João sabia que o tempo seguia correndo, mas agora ele não corria mais sozinho. Tinha Clara, tinha as cartas, tinha as fotos e, acima de tudo, tinha Trovão. O cachorro não apenas havia lhe dado paz naquele reencontro, havia aberto uma porta dentro dele que ele achava selada para sempre. Não havia mais medo, só o desejo de seguir digno até o fim. E de quem sabe, deixar para trás uma história que valesse ser contada. Com o passar das semanas, algo inusitado começou a acontecer dentro da penitenciária. João, antes calado e arredio, passou a conversar mais com os outros detentos. Aos poucos, virou uma espécie de conselheiro informal. Falava pouco, mas quando falava, escutavam.
Contava histórias da rua, falava de trovão com brilho nos olhos e ria dos causos antigos como se estivesse vivendo de novo. A cela fria parecia menos cinza perto dele. Aos domingos, Clara levava livros e mais fotos do cachorro. Ela e João inventaram um jornal da cadeia, feito à mão, com poesias, desenhos e recortes. Começaram a publicar trechos das cartas trocadas, sempre com mensagens sobre redenção, amizade com o animal e histórias reais que inspiravam. O Jornal do Trovão, como apelidaram, virou febre entre os presos. Era simples, mas dava sentido a um ambiente onde tudo era ausência. João também passou a ajudar o pessoal da cozinha, não porque era obrigado, mas porque queria se ocupar. Começou a desenhar no chão do pátio com carvão, retratos de trovão, da quebrada, da infância. Um dia, um jovem detento se aproximou e perguntou: "Foi esse cachorro que te salvou?" João sorriu e respondeu: "Não sei se salvou, mas foi ele que me fez querer ser salvo." A frase rodou as alas como um sopro de ar novo. Os agentes penitenciários, antes frios, começaram a tratar João com um respeito quase cerimonial. Seu Romeu, especialmente, se tornou um aliado silencioso. Cuidava para que as visitas de Clara ocorressem em paz, e vez ou outra deixava um recado escondido numa página de livro. Trovão ainda vem todo dia. Essas palavras viraram combustível para mais uma semana. E cada frase como essa reforçava em João a certeza de que, mesmo trancado, ele ainda era parte do mundo. No pátio, as conversas viraram rodas de reflexão. João contava como o cachorro havia esperado por ele durante anos, todos os dias. E os outros homens, endurecidos pela vida, escutavam em silêncio. Alguns lembravam dos seus próprios bichos, das famílias, dos erros que os afastaram de tudo. Se um cachorro pode esperar por anos, talvez ainda tenha alguém esperando por mim, disse um deles. E essa frase se tornou um novo mantra ali dentro. Mas por mais que o clima tivesse mudado, a contagem regressiva não parava. E João sabia disso. Sabia que aquele momento era como a luz que entra por uma fresta, intensa, mas passageira. E mesmo assim, escolheu viver cada segundo com intensidade. Não havia mais fuga, nem negação. Havia aceitação. E nessa aceitação, uma leveza nova. Como se mesmo no fim, a vida ainda pudesse ser bonita, por causa de um cachorro. O pátio estava vazio naquele dia. João caminhava devagar, como se contasse os passos. No bolso, levava uma carta. Era a que escrevera para Trovão, caso não conseguisse vê-lo de novo. A carta não dizia adeus, dizia obrigado. Era um testamento íntimo, escrito para um coração que nunca julgou. E ali, sozinho com o céu nublado acima, ele parou, olhou para o horizonte e deixou o papel voar. A rotina parecia ter entrado num compasso diferente. Os guardas já não o tratavam como só mais um número. Clara conseguiu autorização para que João tivesse acesso a papel, lápis e livros sempre que quisesse. E ele escrevia. Escrevia como nunca antes. Histórias da infância, lembranças de trovão, reflexões sobre o tempo. Era como se tudo o que ficou preso por dentro agora saísse com leveza, palavra por palavra. Mas foi numa tarde chuvosa que algo quebrou o ritmo. Trovão não apareceu. Pela primeira vez em meses, o portão ficou vazio. O chão de terra batida permaneceu intacto. Romeu, ao notar a ausência, ficou inquieto. Clara tentou disfarçar a preocupação, mas a verdade doía. João percebeu. Hoje ele não veio. A frase foi dita baixa, com o tipo de dor que só quem já perdeu entende. Nos dias seguintes, nenhum sinal de trovão. E o silêncio virou sombra. João se recolheu. Parou de escrever. Parou de sorrir. Passava horas sentado, olhando o portão que agora parecia ainda mais alto. O cachorro, que era símbolo de constância, havia sumido. E com ele,
uma parte da força de João também. Era como se o mundo dissesse: lembre-se de que ainda estamos no fim. Clara investigou. Descobriu que Trovão havia sido atropelado perto do presídio. Sobreviveu, mas estava em recuperação numa clínica, machucado, fragilizado. Ao contar isso para João, ele não chorou. Apenas fechou os olhos e disse: então ele ainda luta, igual eu. Aquela frase reacendeu algo. A conexão permanecia viva, mesmo ferida. E isso bastava, porque no fundo, João sabia. Se Trovão resistia, ele também podia resistir. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, João sonhou com um cachorro. No sonho, estavam no campo aberto, sem muros, sem gritos, sem tempo, correndo lado a lado como antes. Quando acordou, sorriu. Era só um sonho, mas era suficiente, porque agora ele sabia: a amizade com o animal não morre fácil. E mesmo que o corpo falhe, o vínculo permanece, em silêncio, em memória, em verdade. Apesar da melhora de Trovão, os dias voltaram a pesar. João foi informado de que a data final estava próxima. Agora, era oficial, e sem mais chances de apelação. Um silêncio mais frio se instalou ao redor dele, como se o mundo começasse a se despedir. Os companheiros de cela evitavam olhar nos olhos. Até seu Romeu, sempre firme, passou a falar menos. Algo estava mudando, e não era só o tempo. Lá fora, a história havia esfriado. Os jornais pararam de falar. Os curiosos se calaram. E os que ainda acompanhavam faziam isso de longe. Trovão seguia se recuperando, mas não conseguia mais caminhar até o presídio. Agora, era ele quem esperava, deitado num colchão improvisado na ONG, o retorno de João. E ali, com os olhos atentos para a porta, ele uivava à noite, como se pressentisse que algo o separava de novo do seu amigo. Na prisão, começaram os preparativos. Novos carcereiros vindos de fora chegaram para a de execução. Olhares duros, sem história com João. Homens que não sabiam de Trovão, nem de Clara, nem das cartas. Para eles, era apenas mais um condenado. O ambiente ficou tenso. Um agente murmurou: vai ser semana que vem. A frase caiu como pedra no peito dos que, mesmo em silêncio, haviam aprendido a respeitar João. João percebeu os olhares, os passos diferentes nos corredores. Sabia o que vinha, mas não reclamou. Apenas pediu um último favor: que Trovão fosse informado. Quero que ele saiba, que não pense que fui eu quem o deixou dessa vez. Clara prometeu que levaria a mensagem, mas por dentro, ela se despedaçava. Não conseguia aceitar que a história terminasse assim, com muros, protocolos e fim seco. As noites voltaram a ser longas. João escrevia como se tentasse vencer o tempo. Se eu não puder sair, que ao menos minhas palavras saiam, dizia. Escreveu cartas para Clara, para seu Romeu e uma última para Trovão. Nela, falava de tudo, do medo, da gratidão, da amizade verdadeira que só um cachorro foi capaz de oferecer. Terminava com uma frase simples: você me ensinou o que é ser leal. Do lado de fora, Clara organizava uma nova tentativa. Queria que Trovão e João se vissem uma última vez. Mas as regras estavam mais rígidas, a nova direção era fria e os dias se encurtavam. A tensão aumentava e agora, o tempo era o verdadeiro inimigo. Cada minuto parecia escorregar por entre os dedos. E João, embora em paz por dentro, sabia que o fim não esperaria por mais gestos. Só lhe restava resistir, até o último segundo. A madrugada chegou pesada, espessa, como se o mundo segurasse o fôlego. Na cela isolada, João encarava a parede sem mover um músculo. Havia recebido a confirmação. A execução aconteceria ao amanhecer. Nenhum recurso, nenhum adiamento. Clara havia tentado até o último instante, mas nada mais podia ser feito. O reencontro final com Trovão não aconteceria. E com isso,
algo dentro de João começou a se apagar. Seu Romeu entrou na cela. Trazia nos olhos uma mistura de raiva e impotência. Eles não vão deixar. O cachorro não vem. João apenas balançou a cabeça sem surpresa. Eu sabia. O mundo não é feito para gente como nós. O velho carcereiro ficou em silêncio. Quis dizer algo, mas não havia palavras. Deixou sobre a cama a última carta de Clara e uma foto de Trovão, deitado, com os olhos abertos, como se também esperasse o impossível. A carta de Clara dizia tudo que o coração não dava conta de gritar. Pedia desculpas, falava de admiração, de orgulho e da vontade de ter conhecido João em outro tempo, em outro mundo. Trovão está bem, mas sente sua falta. Ele uivou hoje, longo, doído, como se soubesse. João apertou a foto no peito com as mãos trêmulas e ali, pela primeira vez, sentiu medo de morrer esquecido. Enquanto o presídio dormia, ele permaneceu sentado. Não chorou, não gritou. Apenas deixou o corpo curvar-se para dentro, como se voltasse ao útero da terra. Toda a trajetória passou diante dos olhos. A infância na lama, o primeiro soco, a primeira prisão, o primeiro amigo. Trovão, sempre ele. E agora, sem o reencontro, a história parecia incompleta. Como um livro arrancado da última página. O tempo parecia brincar com sua consciência. Cada minuto era uma eternidade. Cada som ecoava como anúncio de fim. A luz da guarita girava pela janela pequena da cela, cortando a escuridão em pedaços. Lá fora, Clara acendia uma vela no quarto, sem conseguir dormir. Na ONG, Trovão se levantava, mesmo ferido, e ia até a porta. Deitava e olhava fixo para a rua. Um gesto mudo de quem também esperava o desfecho. O último pedido não foi atendido. E aquilo doía mais do que a morte em si. João sentia o mundo lhe escapar pelos dedos, mas se agarrava à única certeza que restava. Ele foi amado, por um cachorro. E isso o tornava mais humano do que muitos homens livres. Naquele momento, tudo parecia perdido. Mas, em algum lugar silencioso do seu peito, uma parte ainda se recusava a apagar completamente. João ficou de pé quando o sol ainda nem ameaçava nascer. Vestiu a mesma camisa com que reencontrara Trovão semanas atrás. A costura no ombro já desfiava, mas ainda carregava o cheiro leve do animal. Levou a coleira no bolso, dobrada com cuidado. Não havia pressa nos seus gestos, apenas um tipo de reverência. Como quem caminha não para o fim, mas para o começo de algo que ninguém entende direito. No corredor, cada passo ecoava como um martelo. Alguns agentes desviavam o olhar. Seu Romeu não estava lá. Pedira para não participar. João caminhava só, mas com o peito cheio de presenças invisíveis. Trovão, Clara, a infância, a chuva que o molhou no dia em que encontrou o filhote no bueiro. Tudo estava ali. Tudo pesava. Mas era um peso que ele aceitava carregar. Um fardo que também era memória. Dentro da sala fria, o relógio marcava minutos que pareciam zombar dele. Sentou-se sem resistência. Olhou para a janela e sussurrou: "Se você pudesse me ouvir agora..." Não terminou a frase. Os olhos marejaram. A boca tremeu. Mas ele respirou fundo. Pegou a coleira, beijou o couro marcado pelo tempo e a colocou no colo. Aquele gesto era tudo o que restava. Era a oração final de um homem que havia sido cão, e cão que havia sido homem. Enquanto os preparativos aconteciam, o mundo parecia suspenso. Clara, a quilômetros dali, segurava o telefone com força. Esperava por um milagre, qualquer coisa. Trovão, ainda debilitado, se erguia como se algo o puxasse. Forçou as patas, caminhou até o portão da ONG. Parou, uivou. Alto, longo, um uivo que cortou o silêncio da manhã. Como se gritasse para o céu que seu amigo ainda estava ali. João, dentro da sala, ouviu algo. Um som distante, impossível, mas ouviu. O uivo.
Seus olhos se abriram como quem reconhece a voz de uma vida inteira. Sorriu. Era impossível, diziam todos, mas ele sabia. Era Trovão. Sabia. E ali, naquela fração de instante, a dor se transformou. Não havia mais tristeza, nem medo. Havia uma certeza. Ele não estava sozinho. A luz invadiu o ambiente. Os agentes pediram que ele se posicionasse. João assentiu. Fechou os olhos. E enquanto tudo acontecia, ele não pensava em grades, nem em sentenças. Pensava no cachorro, no abraço, no último desejo. E num amor tão profundo que venceu até a distância da morte. Quando o silêncio final caiu, ele não era mais o condenado. Era o homem que amou e foi amado. Até o fim, Clara estava em casa quando o telefone tocou. A voz do outro lado era fria, direta. Informava que tudo havia acontecido conforme o previsto. Mas ela não conseguiu ouvir o resto. Apertou o aparelho contra o peito, os olhos embaçados. Em silêncio, buscou abrigo em cima da carta que João lhe deixara. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. E ali, leu a última verdade de um homem que, mesmo condenado, foi capaz de amar com pureza. A carta dizia: "Se eu for, que vá com leveza, porque quem carrega um amor como o de Trovão não morre, apenas muda de lugar." Clara chorou. Não de desespero, mas de um luto raro. O luto por alguém que deixou mais luz do que escuridão. Ela sabia que aquela história precisava ser contada. Não como defesa de um erro, mas como prova de que até nas margens do abismo existe humanidade. E ela prometeu: "Vou contar, João. O mundo vai saber de você." Na ONG, no mesmo horário, Trovão levantou-se com dificuldade. Caminhou até a porta, como fazia todos os dias. Mas desta vez, parou no meio do caminho. Sentou-se, olhou para o céu por um tempo longo e silencioso. Depois, deitou com o focinho encostado nas patas e fechou os olhos. Como se lá dentro, ele sentisse que agora já podia descansar. Seu dever estava cumprido. E seu amigo, enfim, livre. Nos dias que seguiram, a notícia da execução rodou os jornais. Mas não como se esperava. A história do último desejo viralizou. Condenado à morte, pede para ver seu cachorro e emociona o Brasil. A imagem de João ajoelhado com Trovão no colo rodou o país. Pessoas comentavam, discutiam, refletiam. Nas redes, vídeos, textos e homenagens surgiram espontaneamente. E o nome dele, que antes era só associado a um crime, agora era lembrado por sua redenção. Clara, impulsionada pelo impacto, escreveu um artigo. Nele, contava lá a história real de João e seu cachorro, a amizade improvável, o último desejo e o reencontro que transformou não só os dois, mas todos que testemunharam. O texto viralizou. Escolas passaram a discutir o caso. ONGs lançaram campanhas sobre o valor do afeto, da lealdade, da segunda chance. E o nome de Trovão virou símbolo de amor incondicional. Em uma pequena sala da penitenciária, seu Romeu guardava a coleira de Trovão dentro de uma caixa com fotos, cartas e desenhos. Um memorial silencioso àquele que ele chamou de "o único homem que me fez chorar em 30 anos de sistema." E ali, naquele gesto contido, a quebra se completava. Porque quando a dor encontra sentido, ela vira história. E quando a história encontra verdade, ela muda o mundo, mesmo que só um pouco. Meses se passaram desde aquela manhã silenciosa. Clara criou um pequeno projeto social chamado Último Desejo, dedicado a dar visibilidade às histórias de afeto e esquecidas pelo sistema. Na entrada da sede, havia uma pintura. João e Trovão, lado a lado, como estavam naquele dia no pátio. Crianças perguntavam: "Quem são eles?" E Clara respondia: "Dois que ensinaram o que é amor de verdade, mesmo no fim." Trovão viveu mais alguns meses. Não voltou a andar com facilidade, mas nunca mais precisou esperar na porta do presídio.
Passava os dias deitado sob uma árvore, recebendo visitas de crianças, voluntários e gente que vinha apenas para agradecer. Quando partiu, foi enterrado num jardim simples, mas cheio de flores. Na lápide, uma frase: "Aqui descansa aquele que soube esperar." E ao lado, um retrato bordado por mãos gratas. O nome de João Batista virou estudo, virou palestra, virou referência. Professores de direito citavam seu caso para falar de humanidade no sistema. Psicólogos discutiam sua relação com Trovão como exemplo de vínculo profundo. Jornalistas voltaram a falar da história sempre que o país se esquecia de olhar para os invisíveis. E quem leu as cartas de João, hoje as guarda como lembretes de que mesmo os erros não apagam a essência de um coração fiel. Clara seguiu visitando presídios, mas nunca mais encontrou outro João. Ainda assim, sempre levava consigo uma foto do cachorro e do homem. Mostrava, contava, lembrava. Esse aqui não queria liberdade, queria despedida. E em cada rosto que ouvia, havia silêncio. Porque certas histórias não se respondem, só se sentem. E aquela, todos sentiam. Doía e curava ao mesmo tempo. O Jornal do Trovão virou um livreto distribuído gratuitamente em escolas públicas. Era simples, com desenhos de detentos, frases curtas, poemas e relatos. Mas tocava fundo. Uma das páginas dizia: "Você pode ser preso e ainda assim ser livre, se alguém te amar como um cachorro ama." E essa frase ecoava em corredores de prisão, em salas de aula, em lares marcados pela ausência. A vida seguiu, o tempo também. Mas a história de João e Trovão permaneceu, não como lenda, nem como exceção, mas como verdade, uma verdade que assusta, emociona, transforma. Porque no fim, o que restou não foi a sentença, nem os erros. Foi o amor que resistiu, o último desejo realizado, e a lembrança de que às vezes, tudo o que um homem precisa para morrer em paz é ter sido amado de verdade. Um garoto de chinelo arrastando entra na biblioteca de uma escola pública no interior. Encontra um livreto esquecido entre os gibis, capa simples, letras tortas, Jornal do Trovão. Abre curioso e para numa foto amarelada. Nela, um homem ajoelhado, abraçado a um cachorro velho, com os olhos fechados e um sorriso sereno. O menino não entende tudo, mas sente. E por algum motivo, começa a ler. Enquanto as palavras preenchem os olhos pequenos, a câmera imaginária se afasta devagar. Mostra o corredor silencioso, o sol entrando pela janela quebrada, o barulho de um ventilador oscilante. Lá fora, vozes de crianças brincando, vivendo, correndo. Lá dentro, uma nova semente se plantando, de empatia, de amor, de redenção. O menino fecha o livreto com cuidado, como quem guarda um segredo precioso. A imagem corta para uma parede de concreto pichada, agora coberta por um mural. Trovão e João estão ali, desenhados em traços fortes, envoltos por árvores, estrelas e céu aberto. Embaixo, a frase pintada em vermelho vivo: "Nem toda prisão tem grades, nem todo condenado está perdido." Alguém acende uma vela em frente ao mural, outra pessoa deixa uma coleira no chão. E todos seguem em silêncio. Em um canto qualquer, uma senhora sentada em frente à TV assiste a uma matéria reprise. A imagem antiga mostra João no pátio com Trovão. Ela suspira, como quem reconhece algo. "Lembro quando isso passou. Chorei por dias." A neta pergunta: "Por quê, vó?" Ela responde com olhos marejados: "Porque eu vi humanidade num lugar onde só via escuridão." A menina se aproxima, encosta a cabeça no colo da avó. E o mundo segue. No jardim da ONG, flores crescem ao redor da lápide de Trovão. Uma criança se abaixa, lê a frase inscrita e pergunta à voluntária ao lado: "Ele era só um cachorro?" A mulher sorri com carinho. Era mais que isso. Era amor com patas. O menino sorri de volta e corre para brincar.
mas antes de sair, deixa um biscoito canino sobre a pedra. Um gesto simples e profundo. A última imagem é do céu, azul, limpo, aberto. Um cachorro corre num campo alto, entre árvores e vento. Corre leve, como quem reencontrou o caminho. E por um breve instante olha para trás. Seus olhos brilham, seu rabo balança, e então corre de novo, livre, eterno, leal até o fim. Histórias como essa nos fazem lembrar que a verdadeira humanidade, às vezes, se revela nos gestos mais simples. Você acredita que o amor de um animal pode resgatar alguém do fundo do poço? Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e se prepare porque lá vem outra história emocionante. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela.